Esse é meu vídeo explicando a matéria. Vamos começar aqui com licitação. Basicamente, o que é a licitação? É aquele procedimento administrativo que garante a melhor proposta para a administração. Ou seja, é aquele procedimento que vai estar escolhendo a melhor proposta entre várias ali que atende melhor a administração pública. Que vai estar visando ali melhor pela isonomia entre os concorrentes. Temos aqui algumas definições. A definição de Temos aqui as definições legais dos termos aí, dos tipos de licitações, dos itens que podem ser adquiridos pela licitação. Começando aqui com a compra e a obra. Basicamente a compra é tudo aquilo que a gente compra, bem, a gente compra mesmo, compra normal, tipo bens que vão ser comprados de uma só vez ou de forma parcelada. Por exemplo, comida, roupa, materiais de estudo, esse tipo de compra assim normal. Obra são as construções. Ali, por exemplo, a alojamento precisa de uma reforma. Precisamos de mais 3 salas ali no alojamento. Aí vai, isso se caracteriza como obra, porque está ali ampliando o terreno ali, a área do alojamento. Já o serviço é, é diferente, porque o serviço é parecido com a obra, porém ele é diferente no que ele vai ser aquela atividade que, que vai estar nos ajudando. Por exemplo, a manutenção de algo, um transporte, a locação. Eu vou dar um exemplo aqui bem prático, que é manutenção de um ar-condicionado. Isso é um serviço. O que diferencia da obra? Por exemplo, quebrou o ar-condicionado. Vou fazer uma licitação para contratar um serviço para arrumar o ar-condicionado. Foi quebrado uma parede. Quebrou uma parede ali do rancho. Precisa de uma reforma. Aí já é obra. Ou seja, serviço é pode ser qualquer atividade nos bens. Nos bens do quartel, do quartelamento de algum lugar. Já a obra é em instalações. Essa é a diferença. A alienação é a transferência de bens para outra pessoa, outro quartel, empresa. Legalidade e isonomia. Legalidade, basicamente ali, agir de acordo com a lei. Isonomia é o tratamento igual entre os concorrentes ali, quando tiver alguma modalidade da licitação. Existem várias. Pessoalidade. Pessoalidade é aquela que não importa a minha opinião sobre algo. Eu vou agir de acordo com a lei. Eu não falo nada, eu só ajo de acordo com a lei. Eu tô ali só para julgar e ser imparcial. Basicamente, imparcialidade. Publicidade é, vamos, vou ler aqui. Qualquer interessado deve ter acesso a licitações públicas e seu controle mediante divulgação dos atos praticados pelos administradores e pelas faz licitação. Ou seja, publicidade é a divulgação da licitação, ou seja, a divulgação do leilão, do pregão ali. Aí eu tá fazendo o marketing. Isso para que todos tenham acesso a essa informação. Ou seja, vou fazer ali um marketing na internet, vou fazer um marketing ali no jornal, numa banca de jornal, vou colar em post, vou fazer tudo. Aqui pula, que é basicamente mais do mesmo. Aí a gente chega na dotação orçamentária. A dotação orçamentária é aquele dinheiro que vai estar disponível para a gente poder fazer essa compra na licitação. Aí tem dois tipos de dotação orçamentária ali. Dois tipos de dotação orçamentária não, né? São dois tipos de usar essa dotação orçamentária, que é o crédito e o numerário. O crédito é basicamente uma autorização para eu poder gastar o dinheiro. Já o numerário é o dinheiro que eu tenho
eu já posso usar esse dinheiro para gastar. Essa é a diferença. A autorização de gasto, eu tenho autorização para usar esse dinheiro, mas eu não tenho dinheiro. Eu só tenho autorização para usar um dinheiro que ainda vai chegar. Já o numerário, eu já tenho esse dinheiro, eu já posso estar usando ele, já posso gastar ele. Essa é a diferença entre o numerário e o crédito. Aqui tá uma nota aí que mostra que tá a natureza da despesa. Já vou falar mais pra frente. Mais pra frente eu vou falar o valor que foi gasto aí, a data da emissão, quem emitiu, quem deu dinheiro para poder ser emitida essa nota aí. Vamos passar aqui agora para explicar a ND, que é a natureza da despesa. A natureza da despesa é com o que vai ser gasto aquele dinheiro. O que foi que eu pedi para ser gasto aquele dinheiro. Então tem aqui ó, o número 33900000. Cada número significa algo. Cada número é uma categoria. No caso, esse aqui seria o A, esse aqui seria o B, C, o D e o E. Aí aqui explica o A, categoria econômica, o B, o grupo da despesa, a modalidade, o elemento da despesa, o desdobramento da despesa. Passando aqui pro próximo, tem já explicando a categoria A. Na categoria A gente vai ter o número 3 e o número 4. O que significa esses números? O número 3 ele vai estar significando que é uma despesa corrente. A despesa corrente é aquela despesa que não vai estar ocasionando a alteração no patrimônio, ou seja, vai ser um gasto que eu vou comprar algo que não vai entrar no meu patrimônio, não vai fazer diferença ter aquilo ali ou não pro aquartelamento, para a instituição em que eu estou. Já a despesa de capital, que é o número 4, ela vai ocasionar alteração no patrimônio. Por exemplo, aquisição de material permanente. O que seria esse material permanente? Fomos lá, fizemos uma licitação, todo o procedimento e compramos uma viatura. A viatura, no caso, é um material permanente, certo? Ela vai durar anos e anos aí, até o dia que ela não for mais útil. Aí, sim, ela vai deixar de ser um material permanente, porque ela vai ser descartada ou reutilizada ou renovada. Por isso que é um patrimônio, ou seja, patrimônio é tudo aquilo que tem e é permanente no aquartelamento. Já o não permanente, temos aqui o, por exemplo, do slide, o material de consumo ou serviço. O material de consumo pode ser comida, pode ser algum item que vai ser usado e já vai ser descartado, qualquer coisa que não dure muito, qualquer coisa que vai ser de provisória, qualquer coisa que é provisória é material de consumo. Agora a categoria B, grupo da despesa. A que grupo aquilo pertence? Com o que eu vou gastar aquilo? Número 1 seria pessoal e encargos sociais. Número 2, juros e dívidas. 3, outras despesas correntes, ou seja, outra coisa mais comum, provavelmente. 4, investimentos. 5, inversões financeiras. E o 6, amortização da dívida. O C, modalidade da aplicação. Indicar se os recursos são aplicados diretamente por órgãos ou entidades no âmbito da mesma esfera de governo ou por outro ente da federação, ou seja, vai ser feito pelo governo ou para uma empresa. Então, no caso, se fosse para uma empresa, seria com o número 20. Não, se fosse pro governo, seria com o número 20. Mas naquele caso daquela nota, como estava o número 90, provavelmente era entre uma empresa e uma instituição. O D, que provavelmente deve ser o elemento um dos mais importantes, que é ali o número 30, material de consumo, 33 passagem de despesa, o 39 serviços e o 52 material permanente. Por que ele é importante? Porque ele vai estar identificando com o que eu vou gastar aquilo. Vou gastar aquilo ali com a compra, por exemplo, de uma viatura, material permanente.
Ah, eu vou estar contratando ali um advogado pro quartel. Um advogado de fora do quartel. Número 39. Pô, precisamos ir no PCI. Vou contratar uma empresa de ônibus. Número 33. Ah, comprei comida. Número 30. Material de consumo. Já o E, que é o item da despesa, é o que eu vou comprar. Basicamente é qual o item. É a especificação da especificação. O E. Mas ele é, como eu posso dizer, é bem rolha, né? Bem rolha. Não é bem muito importante, podemos dizer, é importante, mas não é tão importante quanto os outros, porque ele pode ser variado, varia muito esse número, então basicamente a gente meio que ignora. Agora a gente vai pro próximo que é o empenho, as fases o estágio da despesa, que tem o empenho, a liquidação e o pagamento. O que é aqui, começando pelo empenho? O empenho nada mais é do que o que faz o Estado se comprometer a pagar aquela dívida, por exemplo. Já teve todo o processo ali, teve o pregão, teve um ganhador, teve todo o processo. Bom, voltando aqui, o empenho basicamente é aquele ato que vai estar criando uma obrigação do Estado de pagar aquela dívida. Ou seja, passou todo aquele processo, teve o pregão, tivemos um ganhador, então a empresa vai, o órgão que está fazendo o pregão vai entrar em contato com a empresa e ele vai fazer o empenho. O empenho é aquela obrigação de pagar a dívida que ele tem com a empresa. A liquidação basicamente é a segunda fase ali bem perto do fim, que é quando já foi feito todo o procedimento, já foi feito o empenho, aí chegou, ele veio com o produto e foi feito a verificação. Se aquele produto está em dia, se ele está vencido, se está perto de vencer, como é que está, se está em bom estado, se foi transportado corretamente, como ele está sendo entregue. E depois de tudo isso, de ser verificado a condição daquele material adquirido, vamos para o pagamento, que é quando a dívida é quitada. Quando a dívida é quitada e foi terminado de pagar. Depois disso tem os procedimentos de planejamento. Aqui está um exemplo de nota de empenho. Aqui a ND, a natureza da despesa, que vai nos dizer com que vai ser gasto. Aqui no caso seria material de consumo. Aqui de novo a data, quem emitiu essa nota, no caso aqui CPUR, o valor, quanto foi gasto aí para dar fazendo essa compra e a modalidade de como foi adquirido isso, ou seja, aqui um pregão, que é a mais comum aí, está sendo feita aí pelos órgãos públicos. Depois disso tem a sequência de ações para o adquirimento, né, para adquirir o material. Pô, como começa isso? Primeiro temos ali o levantamento das necessidades. Quem faz esse levantamento? Quem faz esse levantamento é quem precisa do material. Ele vai estar vendo que ele precisa. Quem que é o Aí agora quem que é o setor requisitante? É ali o comandante de companhia ou um comandante, um major precisa de algo, então ele vai estar fazendo o levantamento da necessidade, vai ver o que ele precisa. O que que ele precisa? Ah, preciso de uma cadeira, preciso de material de consumo, preciso de traje, preciso de material para o PCI dos alunos. Pô, ele vai estar ali fazendo tudo que ele quer e é importante que desse levantamento das necessidades ele tenha especificado o que ele quer, ou seja, ah, preciso de um traje de campo com isso, desse tamanho, nessas proporções, nessa quantidade, nesse material, feito com isso, com esse tipo de costura. Em tudo isso ele tem que ser especificado para que possa ser feita a melhor compra ali que vai estar dando a melhor vantagem para a administração pública, porque se ele dá uma descrição mal ruim, né, uma descrição mal feita, uma descrição não especificada do que ele quer, pode vir algo que ele não foi o que ele pediu, mas não exatamente o que ele pediu. Porém, como já vai ter sido feito todo aquele processo que normalmente dura bastante tempo, parece fácil, mas é um processo que dura bastante tempo de fazer, no mínimo aí 6 meses para fazer. Então, se ele especificar errado o que ele quer,
ou não especificar direito o que ele quer, vai dar problema, porque não, não é possível trocar. Porque se for feito ali o empenho com a empresa, já tiver sido pago o material, aí acabou. Aí é barro, barro. Se não tiver feito certo, é barro. Só fazendo outro processo, demorando 6 meses, especificando de novo certinho, mandando toda a documentação para a AGU, que eu nem falei ainda, é barro. Aí aqui tá as outras partes, que vai ser mais especificado depois quando eu estiver explicando a AGU, mas basicamente aqui temos o Jax requisitório, que é um documento ali que tem que ser feito junto com outros vários documentos, como por exemplo a tabela de comparação de preços, que é o relatório de preços. Esses documentos têm que ser feitos para poder formalizar ali a demanda, o pedido desse material. E depois que for feito todo esse processo de criar, ver o que eu quero, ver o preço, fazer a média, ver quanto tá basicamente o produto, qual o mínimo ali que eu vou estar gastando. Depois de tudo isso, tem que mandar esse documento para o fiscal administrativo da instituição. Esse fiscal administrativo ele vai estar ali analisando o documento inteiro, vendo se não tem nenhum erro, vendo se realmente é necessário aquilo que ele está pedindo, vendo se tem o dinheiro para fazer isso. Depois que o fiscal administrativo ele tá ali olhando tudo, ele vê e fala, bom, isso aqui realmente é necessário. Ele vai mandar esse documento pro ordenador de despesas, que basicamente é o comandante ali da OM, da instituição. O comandante, ele vai assinar e vai dar permissão para gastar com aquilo. E depois que o comandante assinar e der a permissão para gastar com aquilo, é aí que ele tem que mandar esse documento, todos esses documentos para a AGU, que é a Advocacia Geral da União, que ali ela vai estar bem mais, vai ser uma inspeção bem mais minuciosa. Eles vão olhar item por item, linha por linha, tabela por tabela, coluna por coluna, letra por letra, ver se não tem nada errado, para que aí sim ela possa liberar e possa ser feito o pregão. Pregão, a concorrência, o leilão, a modalidade ali da licitação em que vai ser adquirido esse material. Só que se ela não aceitar, se ela dizer que tem algum erro, esses documentos eles podem voltar, ou eles podem voltar, né? Se eles voltarem, né? Eles podem voltar. Eles podem voltar e ali ser feita a correção dos problemas em que ela vai estar citando o que está errado, o que está faltando, o que precisa mudar, caso volte, né? Ou ela pode só falar não, não vai comprar isso, não tem como comprar isso. Então ela vai só cancelar. Agora passando aqui, tem o exemplo de Jax. Vou passar outro exemplo de Jax, que no caso vai ser o meu. E é isso. Para especificar aqui mais, tem aqui a lei 14.133. Só dando uma ênfase aqui, lembrando um pouco, a lei 14.133 de 2021, que ela vem substituindo a antiga lei de licitações e contratos, que é a lei 8.666 de 1993, que era a antiga lei de licitações. Essa aqui é a nova. Ela basicamente especifica, aqui ela especifica as definições, ela dá uma definição bem mais clara dos itens, do que é o que, ó, licitante, o mais importante, licitante, contratante, administração pública, ela dá ali a definição certa do que seria. E aqui ela nos diz também, além da AGU, ela nos diz aqui o que é aqueles documentos, tipo aqui o ETP, Estudo Técnico Preliminar, tá aqui a definição. Anteprojeto, projeto básico, matriz. E aqui, essa lei ela vai estar especificando tudo que tem que estar. E a AGU ela só aceita o documento se ele estiver de acordo com essa lei aqui, que é a nova lei. O problema dessas leis de licitações e contratos é que elas sempre vão mudando. Todo ano ela muda, sempre. É bom ficar atento,
Fica olhando toda ela muda aqui, ó. Ela nos dá a definição de pregão, de como se operar no pregão, o que pode ser feito, o que não pode ser feito no pregão. Aqui, ó, o processo licitatório. Quais os objetivos do processo licitatório? Aqui, ó, assegurar a seleção da proposta apta a gerar a cotação mais vantajosa para a DM pública. Aqui, ó, a definição de licitação aí. Qual os processos de licitação? Aqui, os documentos são produzidos, aí depois os valores, como já foi explicado. Quem não pode disputar a licitação ou participar. Essa lei ela vai explicar tudo no detalhe. Tudo que precisa saber, essa lei que ela vai estar explicando. O que é o que, quem é quem pode fazer, quem não pode fazer, quem pode participar, quem não pode participar dos pregões. E agora que eu vou abrir a AGU para mostrar melhor como que ali ela pede para que seja feito os processos. Tô aqui com a AGU aberta. Aqui agora eu vou explicar. Basicamente, aqui a AGU é aquela que ela tá nos orientando a como fazer todos esses procedimentos aí da licitação. Começando ali pelo DX, DFD. Aqui, ó, a AGU, ela criou um instrumento de padronização e ela nos ensina basicamente como fazer todo o processo ali da licitação para ser tudo feito certinho no padrão. Aqui o DFD, documento de informação da demanda, o ETP, o gerenciamento de risco, que no caso também é novo. O gerenciamento de riscos não tinha na antiga lei, não era preciso fazer esse gerenciamento de riscos, mas com a nova lei é necessário fazer. A pesquisa de preço aqui, a planilha de preço também, eu vou mostrar depois utilizando o meu trabalho. É o relatório de pesquisa de preço também, que vai nos ali estar mostrando o que vai ser gasto e quanto que vai ser gasto, né? A declaração de prioridade de execução orçamentária. Aqui ela explica tudo. Tudo que a gente precisa saber ela vai estar ensinando. Porque a AGU antigamente era uma bagunça fazer as licitações. Então a AGU, né, a Advocacia Geral da União, escolheu, optou, né, por fazer aí esse instrumento de padronização para estar otimizar o tempo ali, otimizar tudo e deixar muito mais rápido como é feito aí esses processos. Aqui começa explicando o DFD, documento de informação de demanda. Aqui, ó, ela cita certinho os artigos, o inciso, o decreto, o ano do decreto, de onde explica de como fazer. Aqui tá o QR Code de bater o link para acessar, para poder montar ali o DFD de maneira certinha. Ela explica aqui, ó, como preencher cada um dos campos. Justificação da necessidade, eu vou mostrar na prática esses documentos, então eu vou só dar uma passada por cima. Quantidade, estimativa preliminar, o nome da área, quem tá pedindo. Descendo aqui mais para baixo, ó. Aqui tem um exemplozinho do arquivo. Então basicamente aqui eu abri a Agile só para estar mostrando aí que tem uma maneira correta de ser feita esses processos, o jeito certo de estar sendo feito esses documentos. Agora eu vou mostrar aí as tabelas do documento e como deve ser feito aí cada documento. Bom, estou aqui com o meu trabalho aberto e aqui eu vou começar aqui pelo DFD, documento de formalização da demanda. Aqui no DFD vai estar especificando tudo, começando aqui pelo cabeçalho. Bem padrão o cabeçalho. Aqui o nome da OM, o cabeçalhozinho normal. O órgão requisitante, CPUR. Setor requisitante, no meu caso aqui seria do trabalho do curso de intendência, mas poderia ser qualquer outro aí. Por exemplo, poderia ser o aprovisionador,
poderia ser o encarregado de material, que normalmente é, poderia ser algum chefe de seção, qualquer um poderia estar fazendo esse DFD aqui. Temos aqui o responsável pela demanda, no caso seria eu, no trabalho, a identidade, o telefone, o e-mail, para caso de dar algum problema, já saber quem foi, né? Aí aqui o objeto de contratação, que no caso da minha tabela é gêneros alimentícios, condimentos, resfriados, a justificativa do porquê eu preciso desse material e por que eu estou contratando esse material. É aqui a quantidade de material que eu vou precisar, basicamente que foi uma estimativa ali, girando em torno ali do efetivo da OM ali, 200 militares, provavelmente é mais, mas tá varado aqui esse número. Aí aqui é igual eu tinha falado antes, tem que ser bem especificado o que eu quero, para vir certinho aquilo que eu preciso. Temos aqui o número do item, que no caso é o primeiro item, a especificação, que é o que? A descrição correta do item. Especificação aqui, carne bovina in natura, tipo corte a 100, apresentação moída, estado de conservação congelado. Aqui a unidade quilograma, quantidade 1 e o valor unitário, ou seja, esse valor unitário não é o quanto tá a carne hoje em dia, é basicamente uma média do valor que eu fiz entre os preços que eu peguei e o preço que alguém que comprou essa carne em um pregão antigo fez. Mais pra frente eu vou explicar como eu fiz essa média. É a mesma coisa para todos os outros itens, no caso aqui são 20. Aí aqui tá o estimativo preliminar do valor, que é somando todos esses itens aí, basicamente ali o mínimo que vai ter que desembolsar para estar comprando esses itens. Pode dar mais, pode dar menos, vai variar. É a previsão que vai começar a prestar o serviço, ou seja, aconteceu todo aquele trâmite ali, fizemos todos os procedimentos, já tivemos um ganhador. E quando que a empresa vai ter que estar começando a me entregar aí esses materiais? Ali a gente joga uma data, basicamente estipula uma data maior do que a gente espera, porque tem todo aquele processo da AGU aceitar, ali do fiscal aceitar, de criar os documentos para pedir tudo isso daí. Então a gente joga ali uma data bem um pouco mais para frente. Aqui tá aqui ó, a indicação dos membros da equipe de planejamento. Ali é a equipe que tá mexendo com planejamento, que tá vendo tudo, que tá criando esses documentos. E aqui é a responsabilidade de formulação da demanda e conteúdo do documento, ou seja, aqui é a certificação de que está sendo feita o DFD e aí o comandante ali da seção ele vai estar assinando esse documento. O próximo material aqui. Próximo material aqui que a gente tem. Próximo documento, na verdade, é o DX. Aqui primeiro, a pesquisa de preço, explicando lá como eu tinha feito aquela média. A gente pode fazer assim, pegar dois na internet e um de pregões que já foram feitos para estar fazendo essa média, ou pegar dois ali de pregões que já foram feitos e um na internet. O importante é sempre ter o que? Um de cada, um do governo e um dos preços reais, porque para ter um antigo para saber quanto já foi gasto, se pode se gasta ainda aquilo, e um atual para estar sabendo ali quanto é o preço hoje em dia, o preço real desse material. Aqui no caso do mercado aqui da carne moída, do acém moído, tava R$ 31,99. Que a gente esse aqui, isso é importante. Bom que esse primeiro item já tava com isso. Nunca pegamos aqui o desconto. Tem que ser sempre o preço em cheio. No caso aqui seria R$ 31,99. Por que tem que pegar o preço em cheio? Porque a gente precisa saber o preço real, não o preço com desconto. A gente precisa saber o preço real do mercado. Ali o segundo item já deu uma aumentada ali, R$ 39,99. E aqui o do pregão, a gente sempre olha aqui, 39,03. Ali fazendo aquela média eu cheguei naquele preço. Eu fiz a média e cheguei naquele preço. Fiz a mesma coisa com todos os itens aqui, ó. Tem dois, todos a mesma coisa. Peguei dois na internet e um do governo. Aí é o próximo material que a gente vai, o próximo documento
é a ETP, o estudo técnico preliminar. O que seria ali o estudo técnico preliminar? Ele é aquele estudo que vai estar prevendo como a gente vai adquirir material, o que a gente vai fazer com esse material, como vai ser gasto esse material, por que a gente quer esse material. E ali também vai ter a tabelinha de novo com os preços. E aqui começando aqui pelas informações básicas também. A UASG, o número do órgão. Aqui o órgão, quem? O Exército Brasileiro, na verdade, que seria o órgão requisitante, que é quem? Centro de Preparações da Reserva, CPUR. É o setor custo de intendência, no meu caso. Responsável eu, Muriel, minha identidade e o dia que foi feita essa ETP. O objeto, vamos dar aquela descrição novamente do objeto que vai ser adquirido. Por que a gente vai querer esse objeto de novo. É importante ressaltar que bastante coisa repete. Vai estar sempre ali repetindo, porque é para ter certeza do que você está fazendo. É aquilo mesmo, é isso mesmo. Vai estar sempre ali pedindo. Área requisitante, curso de tendência, responsável eu, e-mail, telefone, descrição. Os requisitos da contratação. Generalmente isso tem que. Aqui eu vou especificar como que tem que estar esse produto que eu quero. Ou seja, comida tem que estar em bom estado, em boa conservação. Porque eu não posso estar adquirindo ali produto vencido. Se é compatível com o catimate, ou seja, é aquele produto mesmo que eu pedi. Por exemplo, é a carne moída. Que cada material tem um catimate. O que é o catimate? O catimate ele é catálogo do material. Se tiver batendo com o catimate, tá ok. Como vai ser feita essa entrega? Essa entrega ela vai estar dentro do padrão? Ela vai ser entregue da maneira correta? Vai ser feita no padrão, como deve ser? A especificação sem marca, permitindo marca concorrência, ou seja, no pregão não pode ter marca específica. Eu não posso dar vantagem para uma marca. Eu peço um produto, eles vão me entregar um produto de acordo com aquilo que eu descrevi. Se é de uma marca boa ou de uma marca mais ruim, não importa. Aí que entra os princípios de isonomia e impessoalidade. Eu não posso dar preferência para uma marca. Tem que ser aquilo que eu pedi. Se tá dentro do que eu pedi, tá ok. Levantamento do mercado, que seria como foi feito? Como foi feita essa pesquisa? Como foi que eu cheguei nesses preços? Como eu cheguei nesse material? Aí aqui no caso foi pesquisando em mídias e no painel de preço do governo. Descrição da solução como um todo, ou seja, para que vai ser feita? Por que eu vou precisar disso daí? Para abastecer o rancho, deve ser entregue em boas condições, ali o básico, só especificando mais corretamente. Aqui de novo a tabela, estimativa das quantidades, aí tá aí a tabela novamente. Aí aqui o quanto eu acho que vai ser gasto de novo, igual tava lá no DFD, e a estimativa do valor, novamente, foram considerados itens, embalagem. Aí aqui o quanto que eu acho que vai ser gasto ali, o mínimo, pode ser mais ou pode ser menos que vai ser gasto. Então ali seria uma estimativa. Se vai ser parcelado ou não, contratações tem que especificar tudo certinho. Pro caso de der algum problema, ou se a empresa tentar dar algum golpe ali, a gente poder estar punindo essa empresa. Que é possível. Responsáveis aqui, eu, coordenência. Vamos pro próximo documento, o relatório de preços. Relatório de preços é basicamente a mesma coisa, só que aqui no relatório eu vou estar especificando onde que eu peguei. Por exemplo, eu peguei um dos preços lá da minha carne de um pregão que já foi feito, uma instituição que já fez esse pregão, ou seja, eu vou especificar aqui no relatório de preços onde eu peguei, qual era a licitação, ou seja, qual que era o pregão e qual que era o preço que estava lá. Aí eu vou especificar aqui, vou colocar o nome, a UASG, a licitação e o preço que estava. A mesma coisa eu vou fazer para os preços que eu peguei da internet. Aqui no caso aqui, a carne moída. A empresa que eu peguei, o CNPJ da empresa, o link do site onde foi feita a minha pesquisa,
ali o dia em que eu acessei e o preço também. Mesma coisa para todos os itens. Desses itens eu vou pegar, vou fazer aquela média que já tá lá no DX e vou colocar lá. Aí aqui no relatório de preços vou especificar aqui a média, igual tá lá no DX. Pega todos esses preços, eu somo por 3, eu somo os 3 e divido por 3. Aí vai dar a média do preço, aí vai dar uma referência para mim. Vai estar aí justificando o preço e eu vou estar assinando. Isso aí vai justificar o preço. Saindo de todas essa documentação assim de mais de tabela, a gente vai para o termo de referência. O termo de referência vai ser onde vai estar especificando tudo certinho do que eu quero, como eu quero e o que eu quero. É aqui que vai estar, é aqui que pega. Porque aqui, ó, como eu disse, tem que estar tudo no padrão como a lei pede. A lei 14.183 de 2021. Aqui eu vou colocar a tabela de novo, tudo. Aí aqui eu vou especificar tudo. Como eu quero, se o meu pregão vai ter beneficiamento para pequenas empresas, como que vai ficar? Se eu for punir alguma empresa, se ela não fizer do jeito que eu quero, ou se ela tentar me passar a perna, prazo de entrega, eu vou especificar tudo, onde vai ser entregue, aqui ó, a garantia, tem que ser tudo feito no padrão previsto, para não dar problema, porque se der problema, são 6 meses de trabalho jogado fora. Para do contrato, cimento equivalente, o órgão entidade poderá convocar a empresa para reunião. Aqui no termo de referência vai explicar tudo. O termo de referência ele basicamente vai pegar o que eu já fiz e vai explicar, dar explicação do que eu fiz, vai explicar tudo de novo que eu fiz no termo de referência. Já o edital vai ser a parte externa, né? Aí aqui no edital tá tudo. Qual que é a modalidade? Pregão eletrônico, objeto, requisição de gêneros, tá? Vai especificar tudo. Como eu já expliquei, vai especificar tudo. Tudo que tá ali no termo vai falar aqui no edital, para que as empresas possam saber no que elas estão entrando, para que cada empresa não entre no pregão ou na modalidade que vai ser que vai ser feita, ela não entre sem saber no que ela está se metendo, para que ela possa fazer tudo ali certinho. Aí aqui edital, tá? Acho que eu acabei esquecendo de explicar quais eram as modalidades da licitação que tem. Vou dizer aqui. Basicamente as modalidades que estão aqui tem do pregão são a concorrência, que é tem a concorrência, o concurso, o leilão, o pregão e o diálogo competitivo. O que vale mais a pena aqui dizer, basicamente, é o pregão, que é o mais utilizado normalmente, que ele vai estar ali usando é, o tipo de menor preço ou menor desconto, porque tem vários, tem menor preço, menor desconto, menor preço, maior desconto, tem ali técnica e preço, tem melhor técnica, o conteúdo artístico e a mais vantajosa ali para administração pública. Dependendo de qual modalidade ali for usada, vai estar utilizando uma dessas, mas a que provavelmente mais é usada é a do pregão, que vai estar usando ali o menor preço, provavelmente. E essa é a minha explicação aí sobre a matéria. Espero que tenha ficado entendido, não tenha ficado muito enrolado, tenha ficado fluido aí a matéria e é isso.